Real Atacado. Bazar e mais de 20 mil itens. Real Atacado. Novidades que viram lucro para o seu negócio. BR-116 em São Leopoldo e bairro Anchieta em Porto Alegre. Vem que é Real. Silvio Benfica. 1h05, iniciando sala de redação para Gimo Antitraça, Tumeleiro, Zafari Bourbon, Ruder, Car House e Next Group. Novo Gimo Antitraça Aerossol, seguro e de fácil aplicação em armários, closets, gavetas e prateleiras, sem cheiro e sem necessidade de remoção de roupas e outros objetos. Gimo Antitraça, a solução para as traças que danificam suas roupas e livros. Gimo Antitraça, qualidade comprovada. Natal Home Center Tumeleiro, os melhores produtos e as melhores condições, tudo em até 24 vezes iguais ou em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Em seguida a gente começa com os debates aqui numa quinta-feira muito importante de Grêmio e Cruzeiro na Arena. Antes a hora certa, de Crematório Metropolitano 0800 51 26 24, 1h, 5 minutos e meio, e a temperatura de Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos, 24 graus, 4 décimos. Ainda tem alguns recados aqui, viu, Garrinha? Sala Online, Real Atacado, se é bom o ano inteiro, imagina no Natal, vem. Valessa Ice, eu disse Valessa Ice, os melhores sabores, Valessa Ice. E a interativa do programa, com o patrocínio de ar-condicionado das marcas Springer e Carrier, é na Frigelar, frigelar.com.br, rede de concessionárias Foton, caminhões no Rio Grande do Sul, rede de concessionárias Foton. Ô Cacalo, qual é a interativa do programa? O Grêmio vence o líder Cruzeiro, é a pergunta. Você responde sim ou não pelo radiogaúcha.com.br, no Facebook do Futebol da Gaúcha. Esta é uma questão pra gente abrir. Fernando Carvalho, Guerrinha e Kleber. Eu não sei se o Grêmio vence, mas eu tenho quase que certeza de uma coisa. Hoje vai ser o maior público da Arena. Acho que não. Será que não? Não. Vai dar cerca, pelos ingressos vendidos, cerca de 45 mil pessoas. Ainda fica o jogo contra o São Lourenço e, se não me engano, o Grenal. Eu estava olhando a tabela, Benfica, e o jogo de hoje, evidentemente, vou falar o óbvio, é importantíssimo, é quase decisivo para o Grêmio. Mas, isso também é importante, a decisão do Grêmio é contra o Corinthians, no domingo que vem. Esse é o jogo fundamental, é o último jogo. Se perder para o Cruzeiro, segue no páreo. Se perder para o Corinthians, está fora do páreo. Mas se ganhar do Cruzeiro perdendo para o Corinthians, segue no páreo. Mas com mais dificuldade. O Corinthians é adversário direto, o Corinthians tem a mesma pontuação e o Corinthians joga a sua vida também no jogo contra o Grêmio. E se o Corinthians ganhar do Grêmio, praticamente fecha uma vaga, né? Fecha uma vaga. Exatamente isso, Kleber. Se o Corinthians ganhar do Grêmio, o Grêmio vai decidir com o Inter. Vai decidir com o Inter. Aí é Grêmio ou Inter, na minha avaliação. Se o Grêmio ganhar as outras duas que ficam faltando, faz 3 vitórias igual ao Inter. Mas olha só. Exatamente. Claro. Tem razão o Cacalo tem razão. Mas olha só. Se o Grêmio ganha do Cruzeiro hoje, o Grêmio vai para 63 também, assume a terceira posição. Perfeito. E o Internacional permanece com 60 e os dois terão 3 partidas para realizar. Perfeito, mas aí o Grêmio perde para o Cruzeiro. Perfeito. O Inter ganha do Palmeiras. Sim. Já passa na frente, do Grêmio. Isso. Não perde para o Corinthians. Não, Corinthians não, eu tô falando. O Inter ganhando do Atlético, o Grêmio perdendo para o Corinthians. Certo, o Inter passa na frente. Não, perder para o Corinthians é um desastre. Não, passa na frente do Grêmio. E o Grêmio não alcança mais o Corinthians. O Inter joga com o Palmeiras, ganha do Palmeiras, o Grêmio ganha do Bahia. O Inter segue na frente do Grêmio. O Inter ganha do Figueirense, o Grêmio ganha do Flamengo. O Grêmio ficou fora. É isso que eu estou dizendo. Não, perfeito. Então o jogo decisivo do Grêmio é contra o Corinthians, não tenha dúvida. É Corinthians. Não tenha dúvida. O Grêmio não pode perder. Ganhando hoje não pode perder. Não, ganhando hoje joga pelo empate. Empatou, tá dentro. Aí bota o Corinthians. Que nos critérios ganha do Corinthians. Exatamente. Que nos critérios ganha do Corinthians. Pensa assim, Fernando? Penso exatamente assim. E acho que se o Corinthians vencer o Grêmio, a discussão, a disputa vai ser entre Grêmio e Internacional. Claro. Nesse momento nós temos 3, o Fluminense, dependendo do resultado de hoje, pode ingressar nesse grupo, né? Mas já com menos chance, porque tem 3 pontos a menos do que 60, tem 46, 57. Mas vale para o Internacional também um raciocínio semelhante.
Na medida em que se o Inter perde pro Atlético Mineiro domingo, tá fora. Tá fora. E outra coisa também, Aí- nós estamos raciocinando... Aí complica. Não complica nada, aí é gauchão. Não, nós estamos não raciocinando o Atlético como campeão da Copa do Brasil, para ter G5, né? Tudo isso. Sim, Senão o raciocínio já muda, né? Porque se o Atlético vencer o Inter e avançar na competição, é o Atlético. Mas é que Mas é que não, Mas é o que não. problema- o Sabe que não problema troca Fernando, isso, Fernando? O problema é que se o Corinthians ganhar do Grêmio, uma vaga acabou. Fica Fecha, uma que o vaga Kleber só. falou, fecha uma Fica vaga. 3-1. Esse é o grande problema da coisa. Mesmo o Atlético sendo campeão. É. Mesmo o Atlético sendo campeão. Então, o Inter tem a partida da sua vida contra o Atlético e o Grêmio tem a partida da sua vida Contra o contra o Corinthians. Corinthians. Olha, o Corinthians chegou a 63, o Corinthians naquela de não jogar um futebol como o do Atlético Mineiro, por exemplo, tá indo pelo lado, vai aqui, tropeça ali, mas está com 63. A vitória do Corinthians hoje, ontem, Foi importante. indica, Kleber, que daqui a pouco vai ser uma vaga para o futebol gaúcho. E outra coisa que já está se encaminhando é que o Internacional, mesmo que vença os seus 2 próximos jogos, faça 100%, vai precisar O Internacional, vencer o Figueirense. olha, o Internacional vai ter que ganhar as 3, Fernando. É, claro. Já agora As 3 complicou tudo. partidas. Agora Nesse momento, sim, prevendo-se a vitória do Grêmio e do Corinthians em todas as suas partidas. Né? Claro. O Grêmio ganhando do Corinthians domingo Não, e o por Corinthians que- ganhando depois. Por que a nossa situação dos gaúchos, eu vou falar do Grêmio, é melhor que a do Internacional? Porque se mantiver a situação atual, todos os resultados forem iguais daqui para claro, frente, quem tá na frente o leva. Internacional está fora. Tem, tem 3 pontos menos. Né? Se o Desde que o Grêmio, Grêmio ganhe, ganhar do Cruzeiro. É que o Grêmio tem um jogo a menos. Exato. Eu tô imaginando o Grêmio ganhando hoje, ficando com o mesmo número de jogos, fica em terceiro. Joga por resultados iguais até o final. Exatamente. Quantos para vocês estão já garantidos na Libertadores? 2. Cruzeiro e São Paulo? Sim. Um com 100%, já garantido 100%. 2,5. Né? E o Olha, 2,5. O Atlético pela Copa do Brasil. Eu E outra diria, coisa- eu diria 3, hein? O Pela Atlético Copa do ontem- Brasil e pelo futebol. O Atlético ontem voltou a usar o time titular e patrolou. Patrolou. o É, Flamengo, né? eu tô trabalhando com G5, eu não estou trabalhando com G4. Com G4 não. Eu acho que o Atlético está entre os 4, mas não entra por aí. vai Entra entrar pela lá. Copa do Brasil. Por isso que eu estou achando que vai entrar o 5º lugar do Brasileirão, porque o Atlético vai entrar pela Copa do Brasil. Mas ele vai terminar, provavelmente, entre os 4 primeiros. Eu não, A tabela é boa. eu não entendo o Cruzeiro. O Cruzeiro vai decidir um campeonato na quarta-feira que vem. Pô, tinha que poupar o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart hoje. É jogo para isso, né? Pô, não é jogo para expor os Mas se jogadores. o raciocínio for o do Atlético, o Atlético jogou com os titulares ontem, né? Falta uma semana pro jogo. Saíram 2 machucados. O Luan e quem é outro? Me esqueci o nome agora. O, Teve um problema de... o Luan é o melhor Mas o jogador. Cruzeiro- o O Luan é o Cruzeiro- melhor jogador do Atlético Mineiro hoje. O Dátolo. Cruzeiro vai repetir Jogando o muito. Atlético. Então vamos debater isso aí, é bom? É bom? É o Bom Dátolo. debate. O Por quê? Dátolo é Por que o centro Dátolo? do time. É ele que... Você concorda contigo? Por ele começam todas as jogadas. Mas o Luan, a velocidade do Luan, o ritmo é um negócio impressionante. É a entrega, né? A entrega. Eu te confesso que eu sou muito resistente a esse esquema de jogo com 2 volantes, 3 meias e 1 atacante. Sou resistente. Eu tenho a minha cultura velha aqui de gaúcho. Mas o Atlético Mineiro ele consegue impor nas suas partidas, além da velocidade impressionante, um ritmo constante, uma participação dos seus jogadores nas tarefas defensivas. É o caso do Luan, é o caso do Carlos, é o caso do... Não, mas vamos falar da tarefa ofensiva, Fernando. Vê bem assim, ó. Aqui eu acho que para mim é o fundamental no Atlético. Eu não vejo muitos clubes fazerem isso. A maioria dos clubes, o jogador pega a bola, dá o passe pro companheiro e fica torcendo pro companheiro resolver. O Atlético dá o passe e o cara sai para receber. Sim, isso, exato. Ontem- Em A velocidade, sai para infiltração, Tem uma receber. jogada do Tardelli ontem que não saiu o gol, que a bola rasgou na frente da área, que o lateral parecia que estava correndo um contra o outro, né? Os dois partiram lá. O Tardelli pegou a bola e o lateral abriu e os dois partiram em linha reta, né? Uma outra coisa que acontece com o Atlético é as jogadas de ataque pelos lados, elas sempre vão encontrar dentro da área 2, 3 jogadores. Não é só um, como acontece, por exemplo, com o Internacional, porque os meias do Internacional não entram na área, não se infiltram, não acompanham o centroavante na hora da decisão. Porque Porque não tem característica. E Não falta tem característica. rapidez. Hoje em dia, se não tiver velocidade, não vai à frente, Não Fernando. só rapidez, como Sabe que eu também... debato contigo esse negócio da tua cultura mais conservadora, mais antiga. Eu estou um pouco mais adiante. Eu acho que é possível jogar com 2 volantes, às vezes até com 1. Se tiver os outros jogadores ou numa linha de 3 ou numa linha de 4, com qualidade e intensa velocidade. Aí é possível marcar.
Por isso o Luiz Felipe está usando os dois pelos lados, o Luan Sabe e o qual é Dudu. também o grande problema favorável à estratégia do Atlético? Quando o Atlético ataca, dificilmente ele não conclui a jogada. A situação de gol... Que aparece gente Exatamente, pra ele receber, conclui a sabe? jogada. O que acontece na maioria das vezes com quem joga desprotegido no meio? Tu perde a bola no meio campo e dá contra-ataque sem o posicionamento dos teus volantes, dos teus meias marcadores. Isso aí é um grande Mas ontem foi- percentual de gols Ontem foi um que, exemplo, que as equipes aos tomam. 80 minutos, 3 ou 4-0 pro Atlético. O Flamengo fez uma jogada de ataque, quem cortou foi o Tardelli, lá na área do... O gol do Atlético Mineiro contra o Inter, que era um jogo bem disputado e parelho até, né? E aí o Atlético deu um golpe fatal, faltando 10 minutos. Quem rouba a bola é o Luan. Pois esse é o detalhe. Vocês lembram, o Atlético deu duas passadas por cima nos últimos dias no Flamengo de 4. 4-1 na Copa do Brasil, lá quando precisava fazer o 4-1. A 2. Recentemente. 4-1. Não, foi 4-1. 4-1. E o 4-0 ontem. Lembra como é que o Atlético jogou naquele 4-1 contra um time que tinha 3 volantes do Luxemburgo e no segundo, se não me engano, ele colocou um 4º volante com só o Josué. Aí ele tinha o Dátulo Luan jogou de e o volante. Dátulo. O Luan e o Dátulo. E o Luan aparecendo muitas vezes, inclusive, como segundo. E aí ele tinha o Carlos, o Tardelli e o Michael Suel, que é o outro jogador de extrema velocidade. Muito E não está hábil. jogando agora, eu acho que está machucado, não é, Kleber? Se não me engano, Não, é isso. ele voltou, né? Voltou? Acho que ele voltou domingo no jogo que o Atlético usou os reservas contra o Figueirense. É. Eu também não sou muito fã desse 4-2-3-1, porque eu acho que esse esquema aí só se enquadra tendo jogadores do lado que são velocistas. Mas o Atlético, por exemplo, eu não sei quem é o último atacante do Atlético. Eu tenho dificuldade para descobrir isso nos jogos, né? Todos vêm de trás. Pois é, não tem aquele cara que fica lá. O É. Tardelli está trabalhando aqui no meio do campo, o Carlos vem ajudar, mas a hora que chega 4 ou 5. A rigor É esse? seria, É esse? a rigor Esse é o- seria o Carlos, né? A rigor no papel. Mas só que no o Carlos papel. joga lateralizado. Ele É, joga no lateralizado, papel. ele não joga dentro da área. Mas Agora, é os a outros velocidade. times no 4-2-3-1, especificamente, tem o homem mais adiantado. Tem o Tem. Inter... O Ah, próprio Inter- Atlético, quando ganhou a Libertadores, tinha o Jô adiantado. O Internacional tem, mas o uma Alexandre. dificuldade do Internacional o ano O todo Grêmio foi a tem o Barcos. né? Uma velocidade, uma dificuldade internacional o ano todo é a lentidão dos movimentos de meio campo. É que os nossos meias, os jogadores que jogam pelo lado, eles não têm infiltração sem a bola e não têm velocidade de execução. Então o Inter minimizou esse problema com o Sacha. O Sacha tinha a recomposição e tinha o ingresso na área sem a bola, que é muito importante nesse É tipo a de grande esquema. perda do Internacional. Foi uma perda, na minha opinião. né, que está bem marcada E nesse por momento. que o Luiz Felipe usa o Luan e o Dudu? Porque em determinado momento você achou até que, olha, tira o Luan e coloca o Alan Ruiz. Por causa da velocidade desses jogadores, da chegada na frente em velocidade e da recomposição atrás também em velocidade. Só que o Grêmio joga diferente. O Grêmio joga com 3 volantes, Grêmio com é o Barcos 4, vindo 3, atrás. 2, 1. Ele vem atrás, né? Vem atrás o Barcos e aí o ingresso em diagonal dos dois Eu acho que o Grêmio não jogadores do joga lado. com 3 volantes. Eu também acho que não joga. O Acho Grêmio que não joga com joga. 2-3-1. O Ramiro está fazendo Ramiro não uma é função volante mais. numa linha de 3. Não é mais volante. E aí, por ser volante, ele volta atrás com facilidade para marcar. Não, acho que ele não é mais volante. Mas a assim. posição inicial dele é como volante. Ele se infiltra como um meia, né? É. E tem Bom entrado sem a debate bola. esse. Eu acho que a função inicial dele é numa linha de 3, É. voltando atrás Também para ajudar acho. os É que eu não volantes. assisti nenhum jogo do Grêmio no campo. Eu assisto na TV e é diferente. Né? Eu acho que o Ramiro não exerce mais a função, nem para iniciar assim a função de volante. Volante mesmo, que o Grêmio está jogando. O Nem Tinga. o Felipe Bastos é volante. Eu acho que é o Wallace. o Ramiro está preparando o terreno para o Juliano. Né? Pode ser. O Juliano no Inter, as suas melhores partidas foram nessa função, sendo um terceiro do meio chegando na frente pelo lado direito. Essa era a função que o Tite, por exemplo, concebia para o Juliano. Só que o Juliano do Inter é um jogador mais ofensivo, né? Um jogador que tem maior penetração e maior conclusão. Mas ele tinha 2 jogadores no Inter que guardavam mais posição. Era, na época dele, jogava o Sandro e o Guinazu, ou o Magrão e o Guinazu, ficando mais e ele saindo. Era essa a expectativa do Mas Tite. olha o que o Ramiro fez nos últimos 2 jogos, aparecendo dentro da área para marcar. Muito mérito do Barcos nos 2 lances. Que se movimenta. Claro, o Barcos traz o zagueiro tudo e fica um verdade. Fica um campo Aí aberto. abre esse espaço. Hoje o Tinga que me fez essa observação, eu ainda não cheguei a concordar plenamente com ele, mas posso trazer para debater aqui. Com os campos novos, das novas arenas,
com o fato dos campos serem molhados, o que dá muita rapidez para o jogo, os volantes hoje têm que ter muita qualidade. Tem que ter muita qualidade, tanto para quitar e sair jogando, como para jogar no pequeno espaço. Exatamente porque a bola é muito rápida, né? O volante mais trombador, mais troglodita, como se diz, tem dificuldade nesse tipo de campo, exatamente por essa rapidez que a bola. Sabe que essa é uma função, para mim, quase em extinção no futebol. O cara tem que saber jogar ali. E o segundo, para mim, tem que saber jogar e sair com rapidez. Especialmente o segundo. O primeiro ainda tem a qualidade, mas pode ficar um pouquinho mais. Não, eu estou começando a rever alguns conceitos nisso aí, mas eu não abri mão ainda. Por exemplo, no Internacional eu não abriria mão do Arangues jogando numa terceira função. Eu acho que um time tem que ter um volantão preso. Um volantão preso. Eu discordo de ti. Sabe por quê? Porque senão tu perde os lados do campo. Senão tu não pode liberar os caras do lado. Não, mas se nós formos buscar a situação ideal, eu sempre dou exemplo, para não misturar as coisas, aquele time do Grêmio quando eu era dirigente lá. Os 4 do meio campo eram meias e volantes. Eram múltiplos. Os 4 marcavam, os 4 Jogavam na frente, um grosso e o os fino, 4 né? faziam gol. Agora, acho que o Sandro do Inter também era tô assim, falando né? um Jogador volantão grande, protetor. jogador de qualidade para sair com a bola e jogador de Rápido chegada. e rápido. O Todo Falcão, clube, todo Falcão time- era um jogador que começou como volante, mas foi para meia porque sabia jogar em qualquer posição. Todo time que jogar com E o 2 Carpegiani volantão, que são só protetores, ele tá morto. Ele vai ter uma imensa dificuldade para jogar. Tu tem, no máximo 1. Para ti poder liberar laterais. Quer dizer, o cara saiu pelo lado, o cara fica de sobreaviso. Aquele lado ali ele vai cuidar. E aí os outros que estão com ele ali, o outro vem recompor. Perfeito. Agora, se tu tiver 2 que só sabem marcar, não sabem jogar, o teu time vai ficar embretado. É que Guerrinha, no futebol moderno, a ajuda para os laterais é feita pelos lados. Com o Luan e com o Dudu, por exemplo. Sim, mas aí daqui a pouco A o campo, proteção. mas o gol do adversário daqui a pouco fica muito longe. O cara não consegue exercer isso sempre. Mas Não consegue. Num jogo que tu tiver perdendo, Benfica, que tu tem que atacar, tu vai recompor muito menos. o Grêmio está conseguindo fazer isso. Com Não, o Luan mas e o Dudu. nos 2 jogos que o Grêmio conseguiu fazer isso, porque os outros foi sempre o sufoco, foi os jogos que o Grêmio abriu vantagem. O jogo que largar atrás e precisa empatar, buscar, tu não vai recompor, tu vai atacar. Não é que abriu vantagem, Guerrinha. É que, por exemplo, no Grenal, o Grêmio, com essa movimentação intensa, encontrou pela frente um time lento nos movimentos do meio-campo. Mas o Grêmio- E aí a movimentação intensa Mas passa por eu isso. também concordo que o Inter é lento, mas não é só o Inter que é lento no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio teve imensas dificuldades, por exemplo, para ganhar do Figueirense. Um bom desafio pro Grêmio, Cacalo, é hoje à noite, porque o Cruzeiro joga assim, com 2 volantes, a linha de 3, e esta não é lenta, Carvalho? Não. Esta é rápida, com o Everton, o Ricardo Os mineiros- Goulart e os o mineiros estão Marquinhos. conseguindo. E lá na frente, que é o Júlio Batista. Mas o Atlético está utilizando aquilo que nós estamos falando aqui, que o volante tem que saber jogar. Um dos melhores jogadores em campo para mim ontem, e era do Grêmio, foi o Rafael Carioca, que é um volante que joga a bola, que sabe jogar a bola. Mas tu vê que o titular do Elevir, da campanha, é o Josué. Sim, agora Tá jogando muito bem, né, Guerreiro? agora Tá jogando agora é o muito bem. Rafael 4-1 Carioca. contra o Flamengo. É. Agora é o Rafael Carioca. Não, é que ontem jogou. É que eu acho que ele poupou o Josué, Cacau. Pelo que eu ouvi ontem, o pessoal Eu de lá, acho, não sei, pode ser. que o Rafael Carioca teria assumido a posição. O Cruzeiro hoje. Ouvi o Cruzeiro ontem na joga o televisão Newton. isso. Joga o Nilton. Newton, né? Que não é tão chegador na frente, é um cara que vai. Porque o Cruzeiro solta normalmente os Esse é laterais. meio volantão, não é? Ele solta O os Nilton laterais. mas lento. ele não arrisca muito passe, É né? lento. É lento. Mas ele É se lento posiciona e- muito bem. e Tem uma chuta. primeira bola excelente, chuta de muito. fora da Né? área. A jogada é com o segundo, né? Com o Lucas Silva. É. E o Mas hoje não vai e o jogar, Atlético não joga o Lucas Silva, A né? Silva não Joga, joga. Joga Tá machucado. o ex-Curitiba, William Farias, e o Henrique, que é o titular, tá Como é suspenso. que é o William Farias, esse Kleber? O William Farias é Bem um abaixo do Lucas Silva, né? é baixo, é um jogador de pequena estatura, Não, eu marca digo- muito eu bem. digo bem abaixo, em termos de qualidade. Não, é isso que eu tô dizendo. Ele tecnicamente é inferior, bem inferior. Mas não é, mas é um jogador que também não é troglodita. Não, Não é? também não arrisca demais. Não bate de fora da área. É um jogador que fica por trás dos meias, né, auxiliando na marcação. Marca bem. É muito difícil ser superado na Mas marcação. tem uma coisa, né, Fernando? Um time que ataca como o Cruzeiro ataca, com Everton Ribeiro, com o Ricardo Goulart,
com os laterais, não sei o Samúdio, mas com o Egídio, principalmente. O Egídio joga do meio para frente. E o Mike. Né? O Samúdio mais ainda, né? Pois é, mais então, ainda. tu O Samúdio precisa, era meia no Paraguai. Tu não tem a necessidade de ter um volante que ele também vai arriscar. Tu tem a necessidade de ter um volante que vai proteger. Mas eles têm os caras poderem eles jogar. têm que se cuidar hoje, não pode se machucar esses caras. É verdade. Pô, eles têm que estar jogando uma final. Cara. Verdade. Ah, eles podem conquistar o título hoje, né, Gainha? Se ganhar hoje é jogar. campeão. Campeão, porque o Conquista próximo o jogo título é hoje. o jogo do Cruzeiro não próximo pode jogo perder contra essa quem chance. É Chapeco... Não, é Não. Goiás domingo. Goiás em casa. Goiás domingo no Mineirão. Goiás é perigoso, marca bem, eu já ouvi isso semana passada aqui. Ontem Que é um marcou time de que novo. marca bem, Ontem perigoso. marcou de novo, Cacau. mas Tomou um o gol foi contra. Gol O contra. foi hoje. contra. Marcou de novo. Mas não consegue jogar o Goiás, né? O Goiás parou. Do meio pra frente não consegue jogar. E eu vi um lateral direito, vale para os dois aqui, que nós estamos precisando de lateral direito. Eu não sei, eu vi 2 partidas dele, a de ontem me agradou muito. Patrick do Sport. Mas o Patrick é rodado já, Gainha. Ele jogou no Avaí, ele jogou no Palmeiras. Nós surgiu temos, no Cruzeiro, nós temos né? vários que subiram da Josué- base que não jogam nada, não são Josué rodados. foi suspenso. Josué está suspenso, Ah, então não é joga a isso. final. Então é isso. Por isso tem jogado o Rafael Carioca. Então é isso, tá? Preparando para a decisão. O Josué estará em Porto Alegre, então. Agora, eu não sei se é que ele vem veterano, fazer né? aqui? Mas Ele não é veterano. praia, não tem Esse jogador praia em já tem Porto uns Alegre? 16, Também em Belo Horizonte 17 não anos, tem? Mas ele já rodou e ele não é um jogador constante. Ele sabe não é quantos constante. gols ele tem no Brasileiro, Fernando? 6. 6. Ele teve um jogo que ele fez 3. Ele fez gol no Inter aqui num jogo com o Avaí, num jogo que nós perdemos. Eu estava no clube ainda, eu acho que foi 2010 ou 2009. Ele é um jogador, apoia muito bem, passa muito bem, é apoiador. Né? Ele fez o gol do Sport no primeiro turno contra o Inter. Exatamente. Foi 2-1. Fernando, Exatamente. por que tanta dificuldade de se encontrar jogadores dos lados, né? Laterais hoje em dia, né? Hoje é uma dificuldade, realmente não tem. Se nós formos observar esse mercado que existe aí, o lateral que despontou é o Fabiano da Chapecoense, né? Dos novos. Joga debaixo de vaia lá. Não, mas vai não é em todos os jogos, né, Cacau? A torcida de lá gosta dele, é um bom jogador, mas no mais a gente não tem visto, né? Esse jogador do Botafogo que jogava na ponte... Esse lateral do Regis. Atlético, o lateral do Atlético é bom. O lateral do Atlético Mineiro é bom. O Marcos Rocha? Marcos Rocha, não, É bom, sim, mas isso é eu acho que ele... Que estão surgindo. Surgindo, né? surgindo. Os laterais novos, né? Tem O Sport Recife tem um lateral esquerdo, René, que é um bom jogador também. Certo, tem mas boa todos os qualidade. que estão surgindo, Kleber, eles têm essa vocação mais ofensiva, né? Inclusive, Quase sempre se diz, tem dificuldade na marcação. tem um do Tá Bahia. dentro deles. Tem um do Bahia que é o. Acho que é. Lateral direito? É. Esquerdo? Direito. Mas só que a campanha do Bahia não dá visibilidade a esse Não jogador. autoriza. Eu não me lembro o nome do. R alguma coisa lá. Agora, é um grande jogo hoje à noite. Não tenha dúvida. Como é que esse Não jogo tenha se dúvida. decide hoje à noite, hein? Na paciência. Acho. Eu não acredito que o Grêmio, mesmo estando vivendo essa fase, vá mudar a sua forma de jogar. O Grêmio vai jogar marcando forte, sim, tentando impedir o Cruzeiro de E chegar. atacando o E Cruzeiro. atacando. Né? O Grêmio não vai largar que nem louco pra cima do Cruzeiro. Não. Mas vai atacar. Não. Mas vai atacar. Atacar é do jogo, claro Não, que joga o em Cruzeiro casa. joga do mesmo jeito no Mineirão e fora de lá. Fora, E dos clubes brasileiros nesse campeonato é o que mais venceu fora de casa. O aproveitamento do Cruzeiro Não, mas não é, 80%. não é possível. Mas o Cruzeiro- aproveitamento do Grêmio é bom também. Mas não é possível Em que... casa. O Grêmio perdeu 2 em casa. Só não é possível que o Cruzeiro, vindo com uma equipe mista, vou dizer assim, porque tem muitos que não são titulares, vá manter o mesmo nível de atuação. Não, mas não são muitos, cara. Não, muitos. São. Toda a defesa. Muitos. Não, um daqueles 2 é titular. Ou o Léo ou o Bruno Rodrigues são titulares. Mas não joga. O dos melhor dois- jogador da defesa do Cruzeiro é o Manuel. Esse é a É reserva. o melhor Esse jogador. é a reserva. Não é reserva, não. Não é Não, mais. Não é? Não é mais reserva, não. Não, tem jogador. Os dois laterais estão Ou fora. o Léo né? ou o Mas Bruno é muito Rodrigues bom, Não são joga o Mike, titulares. não joga o Egídio, não joga o Manuel, não joga o Manuel é o Dedé. índio. Eu acho que o Manuel, E não jogam os dois volantes, né? eu acho que o Manuel não pode jogar a Copa do Brasil. São 7 fora. Talvez. 7 Acho. fora. E aí o Marcelo tá trabalhando com aquele negócio. Se eu precisar, como é que faz? Então tá entrosando. Aí o esses Bruno dois. Rodrigues tá voltando de lesão. Mas já jogou agora a última Jogou partida a última. contra o Criciúma. Ele até errou no gol do Criciúma logo no início do jogo. Então Depois eu acho fez- que se o depois Dedé fez um tá gol, machucado. Aí tu não pode ter o Manuel, que talvez tenha jogado pelo Atlético Pode ser, Paranaense. pode ser. Não vamos perder tempo. Vamos seguir jogando com esses dois para entrosar. O Riveiros, Kleber, é o melhor substituto pro Felipe Bastos? Eu acho que o Matheus Bitteco é o jogador com mais futuro, mas para
necessidade, acho que o Riveiros é um jogador que faz com regularidade tanto a defensiva como a saída de bola, né? Acho que é bem substituído, né? E outra coisa, não dá para falar em cansaço, talvez só o da viagem, porque o Riveiros terça-feira não jogou os 90, né? Pois é. Eu acho que nesse jogo conta muito. Isso eu aprendi com treinadores de futebol também. Conta muito a experiência. É fundamental. Eu se pudesse escolher, iria de Riveiros. Tem um outro jogo Até hoje. porque já tem jovens suficientes no time, né? Luan, Dudu, Wallace, né? Zé Roberto. Tem um outro jogo hoje à noite. Aliás, o Grêmio vai entrar em campo já sabendo do resultado do jogo do Fluminense, que joga às 7h30 contra a Chapecoense. Quer dizer, a lógica indica a vitória do Fluminense. Aí o que vai acontecer? O Fluminense vai encostar naquele grupo que tem 60 pontos. Quantos tem o Fluminense? 57. Vai a 60 o mesmo número de pontos. Chapecoense com um treinador interino que era anterior ao Jorginho e que o substitui agora, que é o Celso Rodrigues. Voltou a ser o treinador. Filosoficamente é um treinador que joga mais atrás, mais fechado, mais contido, ao contrário do Jorginho que costumava, né, arriscar mais com um elenco que não tem a qualidade para jogar naquela estratégia. A Chapecoense, Guerrinha, pode surpreender o Fluminense? Só se não entrar em campo. Só se entrar com esse apartamento. Não tem. Agora é a hora do cachorro. O Benfica, todos que estão em cima e estão precisando ganhar, eles estão ganhando. Agora vão ganhar. Eles estão ganhando. E os que estão embaixo e precisam ganhar, estão perdendo. Olha o Palmeiras, eu vi o Palmeiras ontem. O Palmeiras chega a... É uma pena. É uma pena. Dá pena no estádio maravilhoso. É uma pena ver o Palmeiras daquele jeito. Eu sei que o Valdívia não jogou, que melhor, mas mesmo com o Valdívia é uma pena. Pô, e tomar gol de contra-ataque, né? Não tem. Nesse já momento... tinha escapado antes. Tinha escapado antes. O zagueiro errou, dentro da área pequena, errou o lance. E aí, como é que nós vamos fazer o quê? O Palmeiras não vai cair, mas vem cá, pelo que joga, pode cair sim, não joga pode nada. Cair, Pode cair. Benfica, até porque eu sei joga que com Curitiba. tu vai chamar os comerciais. Depois o Inter e o Atlético Paranaense. Eu queria dar um aviso aqui, de uma iniciativa que está sendo feita por 4 ex-jogadores do Grêmio, 4 ex-jogadores que se criaram dentro do Grêmio e que moraram na famosa e conhecida caverna que tinha no Estádio Olímpico, onde dormiam e moravam os jogadores da base. Aqueles jogadores que moraram na caverna de 93 a 98, no dia 29 de novembro agora, sábado ao meio-dia, 29 de novembro agora, sábado ao meio-dia, haverá um churrasco lá no Estádio Olímpico. Esse churrasco está sendo organizado pelo Gavião, pelo Éder, pelo Emerson e pelo Tinga, jogadores que se criaram dentro do Grêmio. Todos aqueles que moraram podem entrar em contato para participar desse churrasco. Já há confirmação de 65 jogadores e aqueles que quiserem entrar em contato, anotem por favor, svsfutebol@gmail.com. Então, dia 29 de novembro, aqueles que moraram na caverna do Estádio Olímpico, um churrasco de despedida da caverna e do estádio, organizados pelo Gavião, pelo Éder, pelo Emerson e pelo Tinga, jogadores que nasceram e se criaram dentro do Estádio Olímpico. Qual é o endereço? Estádio Olímpico. Não, do e-mail? O e-mail é svsfutebol, tudo junto, né? @gmail.com. O Renato Portaluppi morou na caverna? Já não, é só de 93 a 98. Tá. Que é esse período do Gavião, do Éder, do Tinga e do Emerson. Perfeito. Muito bem. Sala online para Real Atacado e Valessa Ice. Diga, Só para Kleber. completar o lateral do Bahia, Railan. É. Bom, chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção. Você no Sala de Redação desta semana, Antônio Oliveira, vem amanhã ao estúdio participar do programa ao vivo conosco. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Patrocínio Petisqueira, comida de verdade, agora no Bourbon Ipiranga. Promoção Rádio Gaúcha, hora do bairrista. É o momento bairrista. Do Grêmio foi palco de milagre reconhecido pelo Vaticano. Fenômeno ocorreu no último Grenal, vencido por 4-1 pelo tricolor.
Momento Bairrista, oferecimento de Olina, essência de vida. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fretamento de ônibus é com a Ouro e Prata. Através do seu sistema integrado de segurança, a Ruder realiza avaliações, planeja e executa a solução ideal para cada cliente. Saiba mais em ruder.com.br ou ligue 3235-7000. Toyota Etios X 2015, com parcelas para janeiro e taxa zero é só na Car House. Faça um test drive e surpreenda-se. Consulte condições imbatíveis na Car House Sertório, Padre Cacique, Novo Hamburgo. New Life, apartamento de 2 e 3 dormitórios com lazer completo na Avenida Ipiranga, perto da PUC-RS. Vamos então para o cafezinho, Kleber. Pago por ti. E na volta mais debates. Acho que quem é novo, quem é que tá no comando que paga. O Pedro sempre faz isso. Durante um ano. É? Então vamos lá, tá. O Gilberto vem aqui até. Já tá pago então. Bom, e na volta voltamos com mais. A gente volta para conferir mais debates aqui no Sala de Redação. Valessa Ice, pra animar a balada. Valessa Ice, muito mais sabor. Valessa Ice, pra curtir com os amigos. Valessa Ice, é com essa que eu vou. Em qualquer momento, em qualquer lugar. No churrasco, na festa ou na beira do mar. Nesse verão eu vou de Valessa Ice. Valessa Ice, casa bem com você. Aprecie com moderação. Vestibular de Verão Faculdade Senai de Tecnologia. Inscreva-se para automação industrial. Desenvolva, instale e faça manutenção de sistemas digitais, softwares e linguagens de programação de máquinas e equipamentos em diversos setores industriais. Garanta o seu lugar no mercado de trabalho. Inscrições em senairs.org.br/vestibular. Prova dia 22 de novembro. Faculdade Senai de Tecnologia. A indústria pede, nós formamos. Wilson, me viu uma sensolina aí? Sensolina? Isso não tem aqui na farmácia. O sensolina, aquele pra barriga, homem. Ah, Olina, essência de vida. Isso! O vivente me fala mais enrolado que namoro de cobra. Isso! Olina, aquele composto de ervas que deixa a gente mais afiado que língua de sogra. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Colorado ou gremista empurra o time torcendo. E agora também vai empurrar o time raspando. É carro! Chegou o torcedor premiado. A cada raspadinha você ajuda o seu time do coração e concorre a prêmios em dinheiro e carros 0 km. São mais de 60 mil prêmios e muita chance para você ganhar. Torcedor premiado. Não adie mais sua decisão. Adquira hoje mesmo um plano antecipado do Crematório Metropolitano em pequenas parcelas mensais. Com ele, você evita transtornos no momento de um falecimento e assegura que a escolha pela cremação seja respeitada. O plano é a garantia de atendimento do Crematório Metropolitano e certeza de tranquilidade para a família com uma só ligação. Ligue 0800 51 2624. Crematório Metropolitano. Vem aí o Vestibular de Verão Faculdade Senai de Tecnologia. Inscreva-se para automação industrial, sistemas de telecomunicações, sistemas embarcados, redes de computadores e análise e desenvolvimento de sistemas. Todos os cursos com financiamento pelo FIES e participação no programa Ciência Sem Fronteiras. Prepare-se para o mercado de trabalho. Inscrições em senairs.org.br/vestibular. Prova dia 22 de novembro. Faculdade Senai de Tecnologia. A indústria pede, nós formamos. Minuto Simers. 10 milhões de brasileiros têm diabetes, quarta causa de mortes no mundo. Dentro do calendário de ações do Simers, a fachada do Museu de História da Medicina ganhou iluminação azul para marcar a campanha Vida Saudável e Diabetes. Previna-se, cuide da alimentação, faça exercícios regularmente e siga as orientações do seu médico. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Prêmio Ser Humano 2014 da ABRH Nacional. A Prefeitura está lançando a Nota Legal, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Porto Alegre. Para o prestador de serviço, é menos burocracia. Para o cidadão, mais benefícios. Prestador de serviços, acesse notalegal.portoalegre.gov.br. Faça o seu cadastro. A partir de abril, a Nota Legal
será obrigatória. Prefeitura de Porto Alegre. Uma e 38, sala de redação, Gimo Antitraça, qualidade comprovada, Natal, Home Center, Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais, em até 10 vezes sem juros no cartão Tumeleiro. Consulte. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House e Toyota, incomparável. New Life, um empreendimento Next Group. A temperatura de Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. E a hora certa, crematório metropolitano, 0800 51 26 24 1:39. O Patrício, lateral direito da Batalha dos Aflitos, era melhor que o Pará? Pô, boa pergunta, cara. Ah, eu sei que é boa pergunta. Boa pergunta. O Patrício era um cara voluntarioso, assim, também, sabe? Eu gosto mais do cabelo do Pará. Mas não tinha... A franjinha do Patrício. Aliás, mudou, parece que mudou o visual pra hoje. Não, botou o Grêmio. Escreveu o Grêmio. Ah, foi isso, mudou o visual, eu vi. Você tá lembrando da Batalha dos Aflitos, Cacão? Porque... É inesquecível. É inesquecível. Melhor ser primeiro na segunda ou segundo na primeira. Tu estava na Fernando Carvalho no dia da Batalha dos Aflitos? Sim, Fernando, é melhor ser primeiro na segunda ou segundo na primeira. Não quero nem ouvir falar em segunda. Segunda só segunda-feira. Tu não sabe como é divertido. Eu tava lá naquele jogar jogo. com 7. Eu tava não lá sofre, jogo. quase não sofre. Os caras do Botafogo ontem choravam. Isso é tão bom, eu não entendo. Aliás, pra quem gosta de coisa feia, a disputa na zona de baixo tá terrível, né? Ontem o Jobson errou um pênalti e saiu batendo boca com o Mancini, né? É chamado de responsável. Daí o Jobson diz, até parece que foi esse pênalti que botou o Botafogo na situação que tá, né? Não, primeiro ele brigou com a marca da Cal ali. Mas ele deu uma escorregada, né? Mas não era para ele bater, o Mancini disse que não era para ele bater. Por isso que taxou ele de responsável. Ele é um irresponsável. Tá rebaixado o Botafogo, né? Opa. Não, tá. Criciúma, Botafogo é glorioso, não te mete com o Botafogo. O Bahia venceu ontem, mas não tem. Não tem, né? Não tem volta. A briga é ali. A não ser que o Palmeiras dê uma chance. Né? Tem não, um mas jogo. aí tem lugar pro Palmeiras com esses três aí. Tem lugar. Tem um jogo. A disputa é Chapecoense, Vitória, Curitiba e Palmeiras. Olha a tabela do Palmeiras. Só que a Chapecoense perdendo hoje fica ali. Fica complicado, fica complicado. O Palmeiras joga com... É que a Chapecoense joga com o Botafogo em casa, né? E joga mais uma partida em casa, que eu não me lembro agora qual é, mas ela tem 2 jogos em casa. O Palmeiras joga agora na próxima rodada contra o Curitiba no Couto Pereira. Olha, depois vem o Beira-Rio. E fecha contra o Atlético Paranaense em São Paulo. Não é fácil. Daqui a pouco, o Atlético está livre, tudo bem. Né? Se o Curitiba estiver meio enroscado, eu não duvido nada. Né? Mas se o Curitiba não estiver enroscado, o jogo complica. Porque o Palmeiras não tem qualidade. O Curitiba vai estar enroscado. Se o Curitiba ganhar do Palmeiras, praticamente se livra, Fernando. Praticamente se livra. Bom, aí passa o pepino pro Palmeiras. Afunda o Palmeiras. É claro. O jogo do Curitiba é agora. Se perder também, eu vou dizer falando em batalha dos aflitos... Figueirense saiu fora ontem. Não, o Figueirense é candidato. Não precisa nem jogar mais. G4. Não precisa nem jogar mais. Falando em Batalha dos Aflitos, que nós comentamos aqui, eu vi há poucos dias nos jornais aí algumas notícias no sentido de que o Anderson, aquele Anderson que jogou no Grêmio, poderia voltar. O homem dos 3 celulares. Que posição jogaria o Anderson? Qual é a posição do Anderson? Eu vejo o Anderson como um meia atacante. Eu também, mas diz que ele é segundo volante agora. Mas, Cacau, tu já viu jogar pra segundo mim, volante? Não, pra mim ele é meia atacante. Eu também considero isso, mas tem jogado com um segundo volante com muita qualidade. Com muita qualidade. Marca, recompõe. Ele tem qualidade. Intenso. Não, ele é muito bom jogador. Ele é de outra turma, outra coisa, né? Ele não é rapaz. Vai ficar mole, vai ficar barato. Ele é de outra turma. E a passada pela Europa dá uma... Não é caro. Dá uma consciência. Quantos anos ele tem? Cultura tática. 6. E ele joga numa faixa de terreno. Melhor ainda. Só que... Quer dizer, é um jogador que agora, pelo que as notícias dizem aí, no final do ano, vai estar na prateleira. Não, mas eu vi que um clube do Rio de Janeiro estava interessado nele e andou fazendo contato. Um clube do Rio de Janeiro estava interessado nele, andou fazendo contato. E parece que o salário dele para vir seria 960 mil. O Anderson ganha em torno de R$1 milhão, o equivalente a R$1 milhão. 960 mil ele ganha. E o procurador dele é o Jorge Mendes. E com contrato até metade do ano que vem, né? Aí fica livre. É o Jorge Mendes, que é o maior empresário de todos.
Que tem só o Cristiano Ronaldo e o Ramos Rodrigues, é aquele? Isso. E o Manchester, mas o Manchester vai rescindir com ele, paga a multa rescisória, que parece que sai mais barato até, né? E libera ele em janeiro, uma coisa assim, eu li isso. Agora, com esse salário aí, eu já acho um absurdo que está pedindo, de luvas, por exemplo, que tu pode diluir num contrato mensal, o do Guerreiro, que eu acho que o Guerreiro é um baita centroavante. Um baita. Mas eu acho uma loucura tu pegar 7 milhões e dar para um jogador de 30 anos. Guerrinha, as mensagens começaram a entrar aqui, todas dizendo que o Patrício era muito melhor que o Pará. Eu tenho minhas dúvidas. Não, muito melhor não. O Pará é voluntarioso. Pois é. Mas olha só, há 2 anos o Pará tá aí, né? E é o titular. E volta e meia chega alguém e não tira o Pará. Mas tu sabe por que o Grêmio errou na avaliação. Na busca do seu reserva. Vamos deixar claro, o Pará é um operário, que um time tem que ter operário, ele é um operário. O Pará está sendo disputado pelo Flamengo. Agora, o reserva do Pará, ele jogou algumas poucas vezes e mostrou que é insuficiente. Aí o erro do Grêmio foi esse, não achar o reserva para o Pará, o que não é fácil. O Pará está no projeto do Luxemburgo. Mas o Guerrinha, o reserva do Pará foi trazido para ser titular. Pois é. Ele não foi trazido, né, para ser o Matias Rodrigues. Como o Grêmio errou nesse jogador, errou no lateral esquerdo, aquele do Figueirense. A prova onde eu vi jogar essa semana, onde é que ele está jogando? Voltou? A prova que teve que improvisar. Jogou essa semana, eu vi. Ele reveza com o Cerecer. Eu vi essa semana, eu vi jogar Marquinhos. Eu sei que está complicado. Marquinhos Pedroso, eu vi jogar. O mercado está muito complicado de achar jogadores do lado, eu concordo. Mas, vem cá, mas se tem dúvida, não traz. Aposta na base, lá sei eu, vamos arriscar na base aí. Não vamos gastar. Mas ninguém acerta. Ninguém acerta. Apareceu um menino aí no Palmeiras, menininho, fizeram um carnaval do menino lateral direito. Eu vi jogar não me lembro o nome dele, João Pedro, uma coisa assim. João Vitor. João Pedro. Não é João Vitor? Eu achei comum. João Vitor é meia do... Eu sei que o time é ruim. Vitor Luiz é o lateral esquerdo. Não, o lateral direito, que é novinho. João Pedro é o lateral direito. Eu fiz o gol no Grêmio. Claro que o time é ruim. De canhota, indo pra dentro. Isso, ele fez um gol desse. O time é ruim, eu concordo, vamos dar um desconto. Mas... eu acho que na base do Grêmio Nacional dá para achar jogadores assim. Mas o futebol é curioso, né, Benfica? O goleador do campeonato é do Palmeiras. É verdade. É curioso o futebol, né? Mas eu não sei se vai ser o goleador, né? Mas está sendo até agora. Tá brigando. Não, tá na frente sozinho. Se não for, tá brigando. Tá brigando com... Tá na frente tem 15, sozinho. o Barcos tem 14, o Fred tem 14. Marcelo Moreno. E o Marcelo Moreno 14. Ontem saiu o Henrique fez quase metade dos gols do Palmeiras. 32, ele fez 15. Nossa. Jogador que saiu vaiado ontem, Wesley, né? Wesley. É porque tá indo pro São Paulo. O Wesley é um problema contratual. Um problema é bom jogador, não é mau jogador. Não, foi contratado como solução do Palmeiras. O Filipão era o técnico e aprovou a contratação do Wesley. Custou 5 milhões de euros. Ele veio da Alemanha, custou 5 milhões de euros. Mas é porque tá fechado com São Paulo. São Paulo tá sempre atrás do toco, né? Esperou o Allan Kardec, agora esperou o Wesley. Sempre atrás do Mas olha só, essa questão do lateral, né? Olha o que o Grêmio conseguiu nos últimos tempos. No espaço de 6 meses, o Grêmio vendeu 2 laterais. E 2 laterais bons. O Alex Telles e o Wilkins. O Grêmio descobriu isso aí, vendeu e vendeu bem, né? Olha aí aqui, entrou um dinheirinho. Patrício é treinador da escola conveniada do Grêmio de Nova Hartz, que coincidentemente joga dia 25 de novembro contra a escolinha do Cristal do Grêmio. Ele foi fazer um trabalho, o Patrício, no 15 de Campo Bom, né? Não sei se foi no ano passado, mas aí não dá até porque eu acho que o 15 não está. Acho que início desse ano. Início do ano? Quando eu entrei em campo para ajudar a salvar os jogadores. Acalmar o ambiente. Acalmar o ambiente que estavam sendo agressivos. O Patrício foi expulso, né? O Patrício trouxe no colo o Patrício. Eu lembro, sabe que eu estava naquele jogo lá, Fernando, e ali eu vi o que é um dirigente equilibrado. Sabe? Ex-dirigente. Porque estavam todos loucos, mas o Cacalo acalmou, segurou. Saiu tudo com uma pá na mão, mas acalmando. Tinha um torcedor que queria jogar uma haste de óculos, ele disse, não faz isso, calma aí, pode machucar alguém. Mas a pá, eles acharam que era pra brigar, não era pra tapar buraco. O futebol. Tava o Luiz Carlos Silveira Martins. Eu acho que eu já vi. Era convidado especial, né? Tu não era dirigente, né? Convidado pelo presidente. Isso. Acompanhar. Que era o presidente Paulo Doni. Paulo Doni, ele não é bobo, ele sabe que ele convida. Claro. E a relação era muito boa, né? Excelente. Claro, eu lembro.
Bom. E o treinador era Mano Menezes. E o Mano dizia pra mim assim, tem que tirar o Patrício tá machucado. Eu digo, para aí um pouquinho, deixa. Mas tu vê, e futebol de Pernambuco, né? O Náutico não subiu. Santa Cruz perdeu em casa no domingo. O Santa Cruz fez uma força incrível para ficar na Série B, né? Kleber, ele perdeu em casa no domingo 1-0 para um time pequeno, não sei qual é. Não tem estrutura Sampaio? pra tem que ficar um ano na B para se estruturar. Mas é um baita de um clube, com torcida, com um potencial de crescimento muito grande. Não é o mais popular lá, né? É o Esporte Recife. Não, é ele. É o Santa Cruz? 45 mil pessoas, bota 45 mil pessoas em qualquer jogo lá. Mas o Esporte se sustentou no perdeu Campeonato terça pro Brasileiro. Sampaio e sábado perdeu também. Não, ele perdeu pro Sampaio em casa, 1-0. Como é que tá o Sampaio na classificação? O Sampaio tá em... Tá na luta. Não, ele tá... Até há 2 semanas atrás eu era torcedor do Sampaio, agora já não sou mais, porque o Lisca saiu. Faz tempo. Saiu o Lisca. Faz 2 semanas, saiu. Sabia. Pena que saiu o Lisca. Sampaio é nono colocado com 53. Tem alguma chance, não? Tá 3 pontos atrás do Boa, que é o 4º colocado. Na série B, ó, tem uma vaga que é Boa 5,6, Atlético Goianiense 5,6, Avaí 5,6. grande questão. América Mineiro 5,5, Ceará 5,4, Sampaio 53. Um grande detalhe em relação, por exemplo, à Série B, eu acho que faltam 3 rodadas também, como na Série A, 3 pontos de diferença, faltando a favor de algum time, faltando 3 rodadas é muita coisa, né? Não, aí o Corinthians está tirando essa diferença. Não é o importante, o que dificulta não são os 3 pontos, Benfica. É que além dos 3 pontos, tu é o 8º. Tu tem que passar mais. Aí é que é. Não é um Esse só. é o problema, não é um que tu tem que passar. O Kleber leu agora ali, há 7 clubes disputando a última vaga. Sim, mas quem tem 3 pontos à frente já tem mais chance. Mas não tem, Benfica, tem 4 ou 5 com a mesma pontuação. Não. O Sampaio Correia está 3 pontos atrás do Boa. Só Tem 4 times com 53. 4 times. Esses 4 que estão no critério que está separando. A propósito do Sampaio Correia, tem 3 jogadores no Sampaio Correia, 3 jogadores que jogam em qualquer clube da Série A. Jonas, William Correia, 2 volantes, e o William Paulista, que é um jogador já rodado, que tem 29 anos, que é excelente jogador. Como é o nome do baixinho que joga pela direita, um foguetinho? Eloir? Não. Pimentinha. Pimentinha de um lado e o Edgar do outro. Os dois são velozes. A terceira, a segunda divisão, já vi que tu assiste. A terceira, tu assiste também, não? Não passa muito, né? Mas assisto. Como? Mas dá um jeito, não compra. Se vocês Tem contratarem coisa melhor do que ver futebol? Se vocês contratarem o Pimentinha, olha aqui, ó. Se vocês indicarem o Pimentinha, eu vou indicar o Pimpão. Não. O Pimentinha é do tamanho do Naldinho, tirando o Naldinho do Bahia. Mas sabe que o Fernando está dizendo uma coisa, Cacau, aqui que é interessante. Antigamente a gente não olhava quase para a Série B. Mas tem na Série B jogadores capacitados a jogar. Não, e daqui a pouco da Série vai B. longe, no Botafogo tem muitos jogadores bons. Tá caindo, tem jogadores bons. E daqui a pouco da Série B todo sai mundo jogador livre, né, dali para a Europa. Todo mundo livre. Agora, olha só. Até a gente está indo para o encerramento do programa. Olha o tamanho dos jogos que a gente tem. Esse jogo do Grêmio hoje para no mínimo 45 mil pessoas contra o líder do Campeonato Cruzeiro. Aí sábado o Internacional contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Domingo o Grêmio contra o Corinthians. Eu acho que para a dupla Grenal tudo se define, ou praticamente se define, nesse final de semana, né? Por aí, se não definir, delineia bem, dá uma bem ideia, claro o né? que precisa, né? O Palmeiras, o Internacional vai jogar com o Palmeiras numa situação ruim, né? Porque o Palmeiras vai disputar até o final. Onde é o jogo? Aqui. É aqui. Então nós vamos para dentro deles. Aqui. Palmeiras gosta muito de ir para dentro. Viu ontem, Dorival Júnior é dessa escola de ir para dentro, né? Ele gosta de jogar. Foi campeão gaúcho no Inter. Eu acho que o Palmeiras decide a sua vida agora no Couto Pereira. Porque se perder, entra em parafuso. Um time grande perdendo um jogo desse entra em parafuso. Principalmente se a Chapecoense hoje fizer um crime no Fluminense, que eu não acredito. Qual é a pontuação do Palmeiras hoje? 39. Abaixo dele o Vitória com 38, o Curitiba com 38. Frente, 2 fora não de cai casa. mais o Palmeiras. Olha, Cacá. Eu acho que o... Tá perdendo em casa, Cacá. Não cai mais tá o Palmeiras. Quantos pontos tem a Chapecoense? 36? 36, é que se a Chapecoense mas perder é que tem hoje... 2 entre eles ali. Sim, mas um que está entre eles é o confronto direto. Esse já pode passar por mas ele. olha aqui, Guerrinha, Não, tem 2 entre eles. Tem 2 entre eles que jogam entre si. Permanecer com os Não, 36. jogaram ontem. Chapecoense joga com o Botafogo em casa na próxima rodada. Vitória e Curitiba Botafogo que estão... Empataram. Empata com o Palmeiras. Agora o Curitiba... que joga com o Palmeiras, se ganhar, já passa pelo Palmeiras. O Vitória tem jogo em casa, também passa pelo Palmeiras. E aí Quem o é que o Palmeiras joga domingo, Kleber? Palmeiras agora? Curitiba. Em Curitiba. E depois em Porto Alegre com o Inter. Vai ganhar o Palmeiras. Pô, tá, é complicado. Do Curitiba. É complicado. Completou a frase. Cacá, é complicado. Recebi uma mensagem aqui, Benfica. Eu também acho que Um amigo dizendo o seguinte, que
acho o Pará melhor do que o Patrício. Mas não dá para ter um melhor que os dois no Grêmio. Mas tá complicado, hein? Tá complicado esse cenário aí de achar lateral, tá complicado. Na ponta de cima, Guerrinha, afinal, tem uma ou duas vagas pro futebol gaúcho na Libertadores do ano que vem? Eu gostaria que tivesse duas. E acho que passa muito pelo jogo de hoje. O que eu quero dizer com isso? Se o Grêmio ganhar, esse jogo Grêmio e Corinthians muda um pouco a trajetória da coisa. Sim. O Grêmio ganhando, o Grêmio praticamente... Hoje? O Grêmio ganhando hoje. O Grêmio ganhando hoje, Guerrinha, joga pelo empate contra o Corinthians. Exatamente. Agora, se o Grêmio não ganhar hoje, o que eu imagino, aí vai ter uma vaga só para os gaúchos, porque o Corinthians vai respirar. Sim. O Corinthians vai respirar. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos, Cruzeiro e Corinthians, será que a gente não tem 2 gaúchos? Aí sim. Sim, mas fazendo a conta que o Inter vai ganhar. Acho que é a única hipótese. O Grêmio ganhando hoje... O Internacional classificar, o Grêmio tem que ganhar 2? É impossível ganhar 2. Não dá. Talvez o Grêmio... Não dá pra ganhar em São Paulo, é muito difícil. Talvez pro Grêmio... Aí vai sobrar o Grêmio. Talvez pro Grêmio... Não, é muito difícil. Fica te exibindo aí, vai sobrar o Grêmio. Tu acha que dá pra ganhar do Corinthians em São Paulo? Não dá, tia. É muito difícil. O Figueirense ganhou, o Mano historicamente não ganha do Grêmio. Então. Excluindo o jogo do Inter... É o tabu pra ser quebrado. Excluindo o jogo do Inter no sábado, que é super decisivo. É o jogo do ano. Contra quem é? Contra o Atlético. Atlético Mineiro. O Inter não mas o Atlético fica com a baba. O Inter não ganhando, não precisa olhar pra lado nenhum. Agora, excluindo esse jogo, o Grêmio só se classifica, o Grêmio só vai ficar muito tranquilo se o Grêmio empatar, pelo menos, com o Corinthians. Se o Grêmio perder para o Corinthians, o Grêmio corre riscos. Então, o Internacional não precisa de 2 vitórias do Grêmio. Mas o Grêmio perdendo, vamos admitir por hipótese que o Grêmio perca para o Cruzeiro, ganha do Corinthians, continua no páreo. Mas não, ele está ganhando um adversário direto. Não, ele não porque pode tá perder. Ganhando um adversário direto. O que eu quero dizer é que ele não pode perder para o Corinthians, é só isso. O Grêmio não pode perder para o Corinthians. Aí vai acontecer dos 3, se o Inter vencer o Atlético, os 3 estarão. Se o Grêmio perder para o Cruzeiro, o Inter vencer o Atlético e vencer o Corinthians. Eles vão ficar todos com o mesmo número de pontos lá no domingo. 63? Exatamente. E aí o Internacional tem vantagem, da vitória. Tem um problema aí, é que o Fluminense. Se o Fluminense ganhar hoje. Sim, porque o Grêmio vai perder. Mas o Grêmio hoje. O Grêmio perdendo hoje. Pois é isso que eu estou dizendo. O Inter ganha. Mas tem esse detalhe a mais. Se o Fluminense ganhar hoje e ganhar no final de semana, também vai a 63. Mas o número de vitórias do Fluminense. Hoje é Chapecoense, eu não sei como é que é. É que o Fluminense tem o número de vitórias. O Fluminense joga em Recife com o Sport domingo. Pouco um ponto só lá na final. Não, mas o Fluminense, o Inter ganhando as 3, o Fluminense ganhando as... Tu tá partindo do princípio de ganhar. Sim, nós estamos partindo do princípio que o Fluminense tem que ganhar as 4. Até tá concluindo que é necessário ganhar as 3. Não, claro, e o Fluminense se enquadra o seguinte, tem que ganhar as 4. Bom, olha só, a interativa do programa de Frigelar e de Foton perguntou, o Grêmio vence o líder Cruzeiro, mais de 1.300 votos, Carlos. Sim. 32%, não 68%. Mas que os colorados estão votando. Né? Sala de redação. Tá cheio de mineira aqui. Sala de redação fica por aqui, vem na sequência notícia na hora certa e depois Leandro Stout com o Gaúcha Repórter. Boa tarde. Sala de redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.